E aí, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui a última história, né? A última leitura que eu fiz. Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Eu não tô lendo muitas HQs ultimamente, porque eu tava terminando esse livro, né? E Dostoiévski é um escritor muito importante, assim, ao lado de Camus, ao lado de gente como Kafka, né? Embora o Kafka seja de outro país, o Camus seja francês, por exemplo, mas eles têm toda uma ideologia bem relacionada assim, à crítica, o modo que as pessoas vivem, né, na sociedade, principalmente enfatizando na época deles, né? Dostoiévski é nascido em 1820, mais ou menos, então ele é nascido na Rússia, ele vai criticar o que ele via ali de absurdo para ele na sociedade. Tudo que ele faz é depreciando a vida, o estado de vida, não o valor da vida em si. Ele critica principalmente o resto da Europa, né? A Inglaterra, o jeito que a sociedade britânica vivia, o jeito que a sociedade francesa vivia, critica os luxos, né? Principalmente a França construiu um palácio de ouro. Então, aqui ele conta as memórias da viagem dele ao resto da Europa, mas parte de um ponto crítico, que é a perda da mulher dele. Então, o subsolo, né, representado na memória do subsolo, é relação a isso. Tem relação com o jeito que a vida deles conduzia naquele momento, que era derrocado da vida dele. Então, ele vai criticar o jeito que as pessoas demonstram suas atitudes perante situações. Ele lida da pior maneira possível com as situações, da pior maneira mesmo como ser humano. Ele não se vangloria disso, ele não acha que isso é uma característica boa dele. Ele vê suas falhas, sim, mas ele acha que é a melhor forma de lidar com aquelas situações naquele momento. E ele desconta essa raiva numa outra protagonista também, que é da parte do subsolo. Acho que tem 5 capítulos esse livro, e na metade do livro para frente é a memória do subsolo em si, o que nomeia o título do livro. Então, primeiro ele vê, ele trabalha com um ponto antes do princípio do que seria o auge da história em si, e dali para frente ele trabalha o que ele está vivendo ali no dia a dia. Então a metade do livro para frente funciona como um diário dele, não como as memórias em si. A metade do livro para trás é as memórias dele, e ele fazendo essas críticas. E dali para frente você já conhece os personagens, ele vai falar o que está acontecendo naqueles momentos. E o tempo todo ele vê como princípio, ele vê que ele deve agir e fazer o que tem que ser feito, porque é a melhor forma de lidar com esse tipo de pessoa. E ele acha, né, por ele ser escritor, a ideia dele é mais ampla, é mais expandida, os ideais dele são bem mais claros do que ele quer ser e do que ele quer fazer. Então, quando ele vê que algo não é feito de maneira racional, segundo os princípios dele, ele tenta se mover diante daquela situação, adentrando, mesmo que não tenha nada a ver com ele, mesmo que não seja algo relacionado a ele. E além de descontar a raiva que ele sente em outras pessoas, e, né, desse jeito dele bruto, desse jeito, ele não era soviético, né, porque ainda não tinha União Soviética, mas ele já tinha esses traços assim, de selvageria dele. Dostoiévski, ele é um autor, ele não se contrapõe nos seus pontos, mas ele vai até o ponto crítico das ideias dele, sabe? Ele não se contenta em não acabar aquela situação que ele criou. Ele quer testar todos os pontos, ver aonde que vai estar aquela situação. Essa aqui é a segunda fase dele. A primeira fase dele é no princípio dele de autor, com outras obras. Daqui parte a segunda fase, a fase mais importante, a fase mais lembrada dele, Memória do Subsolo, Noites de Verão, e a principal obra dele, Crime e Castigo, que é estudada até em parte pelo pessoal da psicologia, o pessoal que estuda o Nietzsche, o pessoal que estuda Camus, gosta de ler, né, o Crime e Castigo dele, desse autor russo. Então ele não é qualquer autor, assim, ele é um autor importante para a literatura, mas ele trabalha mais a parte psicológica, é isso, beleza?
Então essa é a última leitura que eu fiz, concentrei nesse livro e espero continuar, né, lendo mais obras do Dostoiévski, da literatura russa em sul. Também tem o Tolstói e outros autores. Tem que ler Camus também. Já vi, né, algumas frases, alguns subtítulos do Camus. Acho que a ideia dele do existencialismo é algo muito importante para trabalhar. E é isso.